Olá pessoal, nessa aula 5 nós abordaremos então a primeira lei da termodinâmica aplicada aos sistemas com escoamento, ou seja, os equipamentos de processo. Então, dentro dos equipamentos, nós vamos analisar bocais e difusores, turbinas, compressores e bombas, tubos e dutos, acessórios de estrangulamento, vasos flash, câmaras de mistura e trocadores de calor. Então, ao final dessa aula, vocês serão capazes de entender a funcionalidade de cada equipamento e como eles funcionam, né? A funcionalidade específica, qual que é o objetivo daquele equipamento e como eles trabalham do ponto de vista da termodinâmica. Entender também a importância de cada termo no balanço de energia, de forma a ser aplicada a cada equipamento, qual termo é relevante, qual pode ser desprezado. Então, dessa forma, aplicar e simplificar os balanços de massa e energia conforme o equipamento. E por fim, então, conseguir determinar as quantidades de interesse em processos com escoamento. Então, o primeiro equipamento seriam os bocais e difusores. São dispositivos mecânicos, são utilizados em motores a jato, foguetes, túnel de vento, até mesmo em mangueiras de jardim. Então, por exemplo, um bocal ele vai acelerar o fluido pela diminuição da pressão, também diminuição da área. Então, o fluido entra na seção 1, na seção 2 a pressão dele é diminuída devido à alteração de área e o fluido acaba acelerando. E o difusor ele tem a função inversa, que seria desacelerar o fluido pelo aumento da pressão. Então aqui um exemplo de aplicação de um bocal na entrada no túnel de vento, né, antes da sessão de teste, e um difusor na sessão depois do teste. No caso específico aqui também do túnel de vento, tem essas telas para deixar o escoamento mais uniforme ao longo da sessão, reduzir os níveis da flutuação turbulenta. E aqui, exemplificando a utilização do difusor e do bocal no motor turbo de, por exemplo, um avião. Entrada de ar, tem um aumento da pressão no difusor, aí ele passa por um compressor, aí tem os combustores onde o combustível é queimado, né, para fornecer mais entalpia para o fluido, para o ar, que é depois expandido na turbina e acelerado pelo bocal, gerando então uma força de impulsão aqui para o avião. Então os bocais difusores eles basicamente vão converter energia cinética em entalpia, converter uma forma de energia na outra. Então vamos fazer uma análise aqui do balanço de energia, considerando um bocal isolado, em regime permanente. Então seção 1 e 2, escrevendo o balanço de energia para regime permanente, nós temos que o saldo entre processos e transporte é zero. Processo de transporte de energia tem que ser zero. O bocal está isolado, então o Q é nulo. Não tem nenhuma parte móvel, não tem nenhum eixo no equipamento, então o trabalho do volume de controle também é nulo. E os efeitos de energia potencial são desprezíveis. O escoamento ele basicamente ocorre na mesma linha, ocorre na horizontal, né? Não tem variação vertical entre o ponto 1 e o ponto 2. Dessa forma, se eu passar esses dois termos para o lado de cá só para escrever o termo de saída positivo, fica mais fácil de entender. Na hora de agrupar, nós temos que 0 é igual a vazão máxima em 2, entalpia e velocidade na seção 2, menos vazão máxima em 1, entalpia e velocidade 1. Analisando então o balanço de massa, então o somatório do que entra igual ao somatório do que sai. Uma entrada e uma saída, então M1 igual a M2, que pode ser simplesmente chamado de M. Portanto, nós podemos substituir o M no lugar das vazões e agrupar os termos, por exemplo, entalpia com entalpia, velocidade com velocidade. Então temos que M é igual, que 0 é igual a vazão máxima, aí um delta de entalpia, mais um delta de energia cinética. Como a vazão máxima está em evidência, se ela
se a gente passar para o lado esquerdo, ela vai sumir aqui da análise. O que importa aqui então é que o ΔH e o delta da energia cinética, aqui minúsculo, está na forma de energia específica, é que o ΔH vai ser igual ao menos o ΔKE, né, passando um dos deltas para o outro lado, fica negativo, ou seja, existe uma conversão, né, entre entalpia e energia cinética. Isso aqui para um bocal isolado, né, desprezando qualquer perda de calor para o ambiente. Outros equipamentos de processo são as turbinas. As turbinas são dispositivos mecânicos que vão produzir potência de eixo, extraindo a energia do fluido. Três tipos principais. Nós temos as turbinas a gás e vapor, que são usadas em plantas de geração de potência, geração de energia elétrica. As turbinas hidráulicas, que são usadas em usinas hidrelétricas, combinação com barragens de água, represas. E temos as turbinas eólicas, que são utilizadas em fazendas de vento. As turbinas a gás e vapor vão extrair entalpia do fluido, ou seja, parcelas de energia interna, que está relacionado com a temperatura e pressão, e também energia de escoamento. E a partir disso elas vão gerar uma potência mecânica de eixo. Então aqui tem a entrada do fluido comprimido, a alta pressão e temperatura, ele passa pelas pás e vai sendo expandido. Com isso ele vai girando o eixo. O eixo está conectado, né, nessas pás e gerando então um trabalho de eixo. Ela é conectada a um gerador de energia. Então aqui na esquerda, né, figura da esquerda, um esquema, e à direita uma foto de uma das pás de uma turbina axial. De modo geral, a energia potencial e cinética vão ter efeitos desprezíveis, já que a energia proveniente da entalpia é bem alta. Elas vão apresentar então um isolamento térmico para evitar ter uma dissipação de calor para o ambiente e dessa forma desperdiçar a energia da entalpia e aumentar a eficiência. Aqui outro exemplo, uma turbina da General Electric, que produz 55,2 megawatts com alimentação a vapor. Ela tem 6,2 metros de comprimento e dentro dela tem vários estágios, incluindo estágio até de compressão, então um estágio de baixa pressão e um estágio de 14 estágios, né? Uma seção de 14 estágios de alta pressão, uma seção de combustão e dois estágios de turbina, uma de alta pressão e outra de baixa pressão. Então os equipamentos eles podem ser compostos por diversos processos, né, integrados. Indo agora para as turbinas hidráulicas, elas vão aproveitar a energia potencial e cinética. Potencial, né, devido à barragem, e a cinética, que é a conversão, né, da potencial em movimento, porque elas são direcionadas, que a água é direcionada para passar na turbina, dessa forma gerar um trabalho de eixo da mesma forma que a turbina anterior, só que agora utilizando a força da água, né, energia proveniente da água. Então aqui, exemplo de uma turbina do tipo Pelton, que é uma turbina de impulso. Você tem a água, ela é acelerada por um bocal, esse bocal bate nas pás e gira a turbina. Daí, aqui na letra B, uma foto de uma turbina utilizada lá dos Estados Unidos, né, do museu, na verdade. Então aqui são as pás onde que a água se choca, né, e gera movimento, e a conexão da turbina a um gerador de eletricidade. Aqui dois propulsores de turbinas de reação. Na letra A, um propulsor, uma turbina de 5 pás. Ele produz 5,37 megawatts, uma vazão de 63,7 metros cúbicos por segundo e um head de 9,75 metros. Esse head é um termo bastante utilizado principalmente em mecânica dos fluidos. Ele é uma carga disponível, é uma pressão convertida na forma de carga, tem tem dimensões de comprimento. Então esse head disponível seria a carga total disponível de energia.
do sistema após descontar essas perdas por dissipação de energia, por exemplo, por atrito e outras irreversibilidades que tem no sistema. Então, já introduzindo esse conceito aqui, ele vai ser mais explorado na mecânica dos fluidos. Na letra B, outra turbina de reação, essa do tipo Francis, lá de Roanoke, nos Estados Unidos. Ela é bem grande, né? Tem 6,19 metros de diâmetro e ela produz 194 megawatts para uma vazão de 375 metros cúbicos por segundo e um head de quase 55 metros. Uma turbina bem grande. Também temos as turbinas eólicas, que elas aproveitam a energia cinética das correntes de vento e geram então potência de eixo. Principal simplificação aqui: o escoamento pode ser considerado isotérmico, já que o ar não muda de temperatura significativamente entre a frente e a saída da turbina. E os efeitos de energia potencial são também desprezíveis. Pode analisar então por uma linha horizontal aqui que cruza a turbina. Aí na figura A, um exemplo de usina eólica. E na figura B, o exemplo de um prédio do Baden World Trade Center que tem 3 turbinas entre as duas torres, utilizando, então reaproveitando para gerar energia. Voltando um pouco aqui, faltou falar a principal consideração aqui, né? Como a água, a vazão normalmente de água é muito alta, a temperatura dela pode ser considerada constante ao longo de todo do ponto 1 e do ponto 2. Então, esse processo aqui, para analisar uma turbina hidráulica, pode ser considerado isotérmico. Nós vamos focar em turbina hidráulica, principalmente em mecânica dos fluidos. Nessa parte de termodinâmica, o foco será maior em turbinas a vapor. Para exemplificar, vamos fazer então um exercício. Exercício 2.2. Então, vapor d'água alimentado em uma turbina bem isolada, operando no estado estacionário. Na entrada, a velocidade é desprezível, ocorre a 4 MPa em 320 graus Celsius. O vapor é expandido na saída a 0,07 MPa em 90 metros por segundo. O diâmetro da saída é fornecido que é 0,6 metros. Então, desconsiderando os efeitos de energia cinética potencial, determinar a potência desenvolvida pela turbina em kW, se na saída o título de vapor é 0,9. Então, o principal problema aqui é qual é a potência produzida pela turbina. Como considerações: estado estacionário, regime permanente. A turbina está bem isolada, então apresenta fronteira diabática. Os efeitos de energia cinética potencial são desprezíveis, já que a energia proveniente da entalpia é bem maior. E o volume de controle vai ser a turbina, ou seja, o trabalho do volume de controle vai ser igual ao próprio trabalho de eixo, a potência de eixo produzida pela turbina. Então, esboçando o problema, lembrando aqui que 1 bar é 10 a quinta Pascal. Então, na entrada temos pressão de 40 bar e 320 graus Celsius, já convertendo a pressão. Mas não temos a vazão máxima 1. Na seção 2, saída da turbina, saída do vapor da turbina, temos mistura líquido-vapor, já que foi fornecido um título de 90%, 0,9, e a pressão. Não sabemos a temperatura 2, nem a vazão máxima 2. No entanto, nós temos informação do diâmetro e da velocidade. Portanto, para determinarmos a potência da turbina, tem que resolver o balanço de energia, já que o trabalho, a potência, a taxa de trabalho está no balanço de energia, e também conhecer a vazão do fluido de trabalho. Então, partindo do balanço de massa para regime permanente, temos que a vazão máxima das entradas tem que ser igual à somatória das vazões máximas de saída. Portanto, M1 igual a M2, que simplesmente nosso M ponto, né? Pelo balanço de energia, então já escrevendo ele para o regime permanente, turbina está isolada, Q é cancelado. Os efeitos das energias cinética e potencial são desprezíveis. E lembrando que o trabalho, que a potência do volume de controle é a potência de eixo, nós chegamos a essa equação simplificada por balanço. Então fica menos
potência de eixo igual vazão máxima 2, saída, entalpia 2, saída, menos vazão máxima 1, entalpia na entrada. Como a vazão máxima é igual a entrada e saída, podemos agrupar. Então fica que a potência de saída, negativa, né, igual vazão máxima H2 menos H1. Então notem aqui que o negativo da equação vai ser cancelado, já que a entalpia 2 é menor que a entalpia 1. O equipamento funciona como, né? Tem uma entrada, o nível de entalpia aqui, ele vai extrair essa entalpia e vai ser a corrente 2 vai ser com a entalpia mais baixa. Então esse valor vai dar negativo, negativo com negativo. Potência numericamente vai dar positivo depois da solução. Então, aqui, né, entendendo também o princípio de funcionamento da turbina, ela vai então extrair essa energia na forma de entalpia do fluido e transformar isso em trabalho de eixo. Então essa é a nossa equação 1, a equação para determinar a potência de eixo. Então temos que determinar a vazão máxima e a entalpia nos estados 1 e 2. A vazão máxima pode ser obtida pela saída, já que lá é conhecida a velocidade e o diâmetro da tubulação, né, da saída da turbina. Então a vazão máxima é massa específica, velocidade 2, área 2. Ou posso escrever em função do volume específico Vzinho 2. Então, nossa equação 2 vai ser utilizada para a determinação da vazão máxima. Dessa forma, então, podemos obter aqui da tabela termodinâmica o volume específico no estado 2 e resolver essa equação 2 também. Então, determinamos os estados. Estado 1, entrada da turbina. Temos duas propriedades intensivas. Pressão 1, 40 bar, temperatura 1, 320 graus Celsius. Então, entrando pela tabela de pressão, 40 bar, a saturação ocorre a 250,4 graus Celsius. Portanto, como a temperatura 1 está acima da temperatura de saturação, temos vapor superaquecido na entrada. Indo então para a tabela de vapor superaquecido, 40 bar, procuramos lá 320 graus Celsius, então pressão, a tabela, seção de 40 bar, 320 graus Celsius, temos aqui entalpia de 3.015,4 kJ por quilo na entrada da turbina. Já na saída, nós temos uma mistura saturada líquido-vapor. Como é saturada, apenas uma propriedade intensiva já é suficiente para a determinação das outras. Então, temos a pressão, 0,7 bar. Novamente, então, tabela A3, que é a tabela de entrada por pressão. Então, a 0,7 bar, nós temos aqui a temperatura de praticamente 90 graus Celsius e os valores de entalpia, tanto para o líquido quanto para o vapor. E também os volumes específicos para o líquido saturado, para o vapor saturado. Então, copiando aqui os valores, né? Volume específico do líquido e do vapor, e entalpia do líquido e entalpia de evaporação, que é a diferença entre vapor e líquido saturado. Por que isso, né? Porque temos uma mistura, então o valor da propriedade é ponderado pelo título. Então, o volume específico na saída fica dado pelo volume do líquido saturado naquela condição no estado 2, mais 0,9, que é 90% de título, e a diferença de volume entre vapor e líquido naquele estado. Então, o volume específico na saída da turbina é 2,128 metro cúbico por quilo. Mesma coisa agora para a entalpia, ponderando entre a entalpia do líquido saturado e a da entalpia de evaporação, que é a diferença entre vapor e líquido nessa condição. Temos que a entalpia na saída vale 2.431,7 kJ por quilograma. Inserindo então os dados no esboço, voltando às equações 2 e 1, equação 2 da vazão máxima e 1 da potência. Pela equação 2, conseguimos determinar
a vazão máxima. Então aqui lembrando também que o diâmetro é 0,6 metros e a velocidade é 90 metros por segundo. Substituindo na equação 2, tudo no SI. Temos que a vazão máxima do vapor é 11,93 kg por segundo. Enfim, então voltando à equação 1, podemos determinar a potência. Substituindo a vazão encontrada, 11,93, e a diferença de entalpia, H2, H da saída, menos H1, H da entrada. Aqui, né, vai dar negativo, então temos que menos a potência de eixo vai ser igual a menos 6.963,54 kJ por segundo. Joule por segundo é a mesma coisa que watts, então temos quilowatts. Então a resposta, né, cancelando os sinais, potência de eixo produzida pela turbina é igual a 6.963,54 kW. Ou também podemos aqui, né, múltiplo de mega 10 a sexta, então a potência é aproximadamente 6,96 megawatts. Então uma análise final, temos aqui as condições. Se fosse pedido, né, a temperatura na saída, como está saturado, a própria temperatura de saturação da água a 0,7 bar, que é 89,95 graus Celsius. Então a turbina lá vai expandir um vapor d'água que está pressurizado a temperatura alta, portanto tem uma entalpia de, no caso aqui é 3.015, uma entalpia um valor mais alto na entrada. Então ela expande, extrai essa entalpia, então a entalpia da saída lá é mais baixa, no valor de 2.431,7. Consequentemente, essa diferença aqui é transformada em potência. Se fosse analisar o diagrama TV, aqui é uma linha isobárica de 40. Então, vapor superaquecido estaria um ponto nessa região. Sopra a expansão, desce para 0,7 bar. Daí, como forma um título de 90%, estaria numa posição aqui, né, próximo ao vapor, ao nível de vapor saturado, nessa pressão mais baixa, né, pressão de saída da turbina. Então esse seria o esboço do processo da turbina. Como comentários, a gente vê que o vapor da água possui altos valores de entalpia, ou seja, né, o vapor carrega bastante energia interna e energia de escoamento, principalmente energia interna. Então esse fluido, né, vapor d'água, é amplamente utilizado nessas plantas de geração de potência de energia elétrica, geração de energia elétrica a partir de vapor. Então, lembrando que nós vimos no exercício 1.2 que a quantidade de energia necessária para gerar vapor é relativamente alta. Então, um dos parâmetros de eficiência para uma planta de geração tem que relacionar então nessa potência de saída da turbina com a taxa de calor necessária para gerar o vapor. A gente vai ver isso na próxima aula, que é um dos parâmetros, que é o parâmetro de desempenho, eficiência da planta. Outra coisa também importante, né, se a turbina não fosse isolada, a potência extraída seria menor, já que teria uma dissipação de energia para o ambiente. Então fica como exercício complementar a sugestão de refazer o exercício, esse exercício 2.2, considerando que a turbina não está isolada e ela vai dissipar calor para a vizinhança. E essa dissipação ocorre numa ordem de grandeza de 10% da potência produzida no exercício. Daí qual seria, então, a potência nessa nova condição? Então falando agora de bombas, compressores, sopradores e ventiladores. Então compressores e bombas são dispositivos que vão aumentar a pressão do fluido. Eles vão receber energia, potência, né, a partir de uma fonte externa, por exemplo, energia elétrica, e por meio de um eixo vão transferir esta para um fluido, para o fluido que está escoando. Os compressores, ventiladores e sopradores, eles trabalham com gases. O compressor, basicamente, ele comprime gases até altas pressões. Já os ventiladores e sopradores, eles promovem variações pequenas de pressão, mais para movimentação, não para pressurizar, tanto quanto o compressor. Já as bombas trabalham com líquidos. Então aqui alguns exemplos de compressores.
da letra A até da letra A aqui, né? Compressor rotativo, compressor axial. Então, recebe o fluido e vai comprimindo pelos rotores de diferente tamanho. O B é o compressor radial ou centrífugo. Então ele recebe o fluido aqui na entrada. E esse formato aqui de caracol, né, vai gerando a movimentação do fluido que sai pela voluta. Tem também o compressor de lóbulos. Então a entrada, os lóbulos giram e empurram o fluido para a lateral até a saída. E tem, por último, o compressor alternativo, que seria um de pistão. Ele admite o gás, o motor gera, então, na admissão, né, tem uma expansão aqui do cilindro, do pistão, daí o motor gira, comprime e manda ele para uma região onde o fluido fica estocado com uma pressão maior. Depois a saída é feita por uma válvula de controle de pressão. Aqui, exemplos de sopradores. Soprador também centrífugo. Tem entrada de emissão do ar atmosférico. Ele vem para dentro do equipamento. Aí aqui tem um dispositivo, uma pá, né, que vai gerar, transferir a potência na forma de aumento da pressão do fluido, e ele é descarregado. E aqui, B e C, dois ventiladores axiais de grande porte, um com motor e correia e outro com motor acoplado na própria pá dos impelidores aqui, né, que geram o movimento do ar. Eles costumam possuir algumas chicanas estáticas aqui na frente para reduzir a rotação do escoamento, para o escoamento não sair rotacionado e sair mais uniforme possível. Aqui alguns exemplos de bombas, são bem parecidas com aqueles compressores mostrados alguns slides atrás. Então tem as bombas de deslocamento positivo, a peristáltica e a de lóbulos. Então a peristáltica ele tem um tubo flexível e um motor com duas partes aqui que espremem, né, a mangueira para empurrar o líquido. E também as bombas centrífugas. Então tem a admissão do líquido na região central, aí ele vai sendo espalhado e pressurizado aqui conforme o impelidor joga o fluido para a área de expansão até sair na região 2. Temos também compressores de bombas de vácuo. Eles trabalham para gerar pressões negativas, ou seja, vácuo. Alguns compressores alternativos podem ser utilizados para esse serviço. Eles normalmente atingem 10 milímetros de mercúrio. Lembrando que pressão atmosférica, né, 1 atm é igual a 760 milímetros de mercúrio. E tem alguns casos que é necessária a pressão vacuométrica muito mais baixa. Normalmente na ordem de até 10 a menos 12 milímetros de mercúrio, praticamente um vácuo absoluto. Daí tem algumas bombas específicas de difusão multistágio são utilizadas. Falando agora um pouco de tubos e dutos. Então, o escoamento de tubos e dutos é de fundamental importância, né? Tem aplicação em diversas áreas. Em alguns casos podem envolver também, né, além do escoamento, pode envolver também transferência de calor e trabalho. Por exemplo, escoamento de um fluido quente por uma tubulação sem isolamento e vai dissipar calor para o ambiente. Ou mesmo um tubo utilizado, por exemplo, num túnel de vento, onde tem um dispositivo aqui, um ventilador, e também um aquecimento, por exemplo, para controlar a temperatura nessa sessão de análise. Então aqui tem que ser feita uma análise, em ambos os casos, né, do balanço de massa e de energia também, para avaliar qual é a potência elétrica necessária, considerando uma potência tal aqui para o ventilador, por exemplo. Outros equipamentos de processo são os acessórios de estrangulamento, válvulas e outros acessórios de estrangulamento são utilizados normalmente em processos de refrigeração. Esses acessórios, né, de estrangulamento, eles são qualquer tipo
qualquer tipo de acessório que vai causar uma restrição do escoamento. Ele vai expandir o fluido e gerar uma queda de pressão significativa. Então, por exemplo, válvulas de expansão, parcialmente aberta. Então, entra o fluido com a pressão, passa que ele sofre uma queda de pressão grande e sai já com pressão mais baixa. Também uma seção porosa no escoamento, ou até mesmo quando passam por um tubo capilar. Esses dispositivos, idealmente, eles serão isentálpicos, ou seja, eles vão conservar a entalpia do escoamento. Então, fazendo uma análise, o que isso significa? Considerando o regime permanente, partindo do balanço de massa, então, somatória do que entra igual a somatória do que sai, M1 igual a M2, ou seja, podemos chamar simplesmente de M. Fazendo então o balanço de energia, como o acessório é diabático, o calor é cancelado, não tem eixo, e os efeitos da energia cinética e potencial são desprezíveis. Aqui a entalpia ela apresenta ordem de grandeza bem superior, principalmente a energia cinética. A energia potencial a gente pode considerar no mesmo nível aqui, né? Não tem elevação, variação de elevação. Mas a energia cinética pode sim ocorrer uma diferença de velocidade aqui no fluido de entrada e saída. No entanto, medições experimentais mostraram que essa variação de energia cinética é desprezível em relação à entalpia. Portanto, temos aqui que zero vai ser igual a vazão máxima, a diferença de entalpia, 2 menos 1. Ou seja, passando essa vazão máxima para cá, ela cancela. Então, H1 igual a H2. Então, acessório isolado, isentálpico. Nós temos que a entalpia na saída é igual a entalpia na entrada. Isso é muito importante. Eu vou exemplificar numericamente aqui para funcionamento de ciclo de refrigeração. Então, a queda de pressão do escoamento, o chamado estrangulamento, ela gera uma queda de temperatura do fluido. Alguns fluidos, em certas condições, eles sofrem um aumento, mas isso é exceção. Os fluidos refrigerantes que são utilizados em ciclo de refrigeração, eles sofrem uma grande queda de temperatura, possibilitando então realizar, né, essa refrigeração do ponto de vista viável economicamente. Mas então aqui, alguns fluidos podem sofrer um aumento de temperatura, o que vai falar se o fluido aquece ou resfria é o coeficiente de Joule-Thomson, um parâmetro termodinâmico. A gente não vai entrar em detalhes nele aqui, mas já defini ele aqui, né? É o μJT, que é variação da temperatura para uma dada variação de pressão, mantendo a entalpia constante. Então, os livros de termodinâmica mais focados, né, nessa parte de propriedades de substância, eles vão trazer essa informação também. Então, se o dispositivo é isentálpico, entalpia 2 é igual a entalpia 1. Lembrando que entalpia é energia interna mais produto, pressão, volume específico. Ou seja, como P2 é menor que P1, eu tenho que ter o 2 maior que o 1 para manter o H constante. Sendo que a ordem de magnitude entre o 2 e 1 vai depender da compressibilidade do fluido, ou seja, quanto que o V varia com a pressão, de forma a manter o H2 praticamente igual a H1. Para exemplificar aqui então o efeito de um fluido, nesses acessórios de estrangulamento, vamos analisar aqui um fluido refrigerante, R134A, entra numa válvula de estrangulamento, como líquido saturado a 0,8 MPa e sai a 0,1 MPa. Ele entra a 8 bar e sai a 1 bar. Então, determinar o título da mistura e a queda de temperatura do fluido no processo. Estou analisando aqui, né, processo isentálpico. Na condição 1, líquido saturado. Então, pegando o R134A saturado a 8 bar, a entalpia dele é 93,42, já que ele está como líquido saturado. Na condição 2, quando o líquido ele é estrangulado,
como ele está na saturação, a tendência é que ele forme uma mistura saturada, uma mistura líquido-vapor. Então, considerando a mistura saturada, nós temos aqui um bar, que agora a entalpia é mantida a mesma. Portanto, se a entalpia do fluido é a mesma, só que agora ele é uma mistura, pode ver que o valor, né, está entre o valor do líquido, que é 16,29, e o do vapor, que é 231,35. Ou seja, ele vai estar com um título intermediário aqui, entre 0 e 1, de tal forma que a entalpia da mistura dê 93,42. Então, pela definição, pelos valores da tabela, nós podemos calcular o título, sabendo então a entalpia 2 e a entalpia do fluido na condição 2, no estado 2. Substituindo, temos ali 0,3586, que é 35,86% de título formado. Então, o simples fato de passar um líquido saturado, nesse caso o S134A, a 8 bar e baixar a pressão dele para 1 bar, saímos de uma fase totalmente líquida para uma mistura contendo 35%, quase 36% de vapor desse mesmo fluido. Aí na B é pedido, né, queda de temperatura do fluido. Então, como nos dois estados o fluido está saturado, a gente tem a 8 bar, que é na entrada 31,33 graus Celsius positivo, e na saída da válvula, do acessório de estrangulamento, temos o valor de menos 26,43 graus Celsius. Ou seja, o ΔT seria a temperatura final menos inicial. Então o fluido ele resfria quase 58 graus Celsius só de passar por esse estrangulamento. Então por isso que esses acessórios de estrangulamento são utilizados em processos de refrigeração. Eles conseguem gerar uma queda de temperatura muito grande utilizando esses fluidos refrigerantes que são específicos para isso. E o efeito do estrangulamento no escoamento. Continuando aqui, alguns vasos flash são câmaras de separação, elas podem ser utilizadas também depois desse estrangulamento para separar as duas fases formadas. Então, um vaso flash, idealmente, ele vai trabalhar da seguinte forma. Nós temos aqui no início, na alimentação, né, do vaso, uma mistura líquido-vapor. Então, ela é encaminhada para esse vaso, que é um dispositivo, um tanque cilíndrico, e ele vai separar mecanicamente o vapor do líquido, devido à diferença de densidade dos dois. Então, idealmente, não vai ter arraste de bolhas de vapor no líquido e também não vai ter arraste de gotículas de líquido no vapor. Então, isso é feito, controlado pelo tempo de residência do fluido aqui dentro e também por alguns dispositivos mecânicos, por exemplo, eliminadores de névoa no topo do equipamento. Então, a câmara vai manter o equilíbrio termodinâmico, ou seja, a saturação das fases. Ela vai simplesmente separar as duas fases aqui, mantendo o resto do jeito que entrou, né, as condições termodinâmicas. Isso também, para nossa análise aqui, acaba que a pressão que está vindo aqui na alimentação tem que ser a mesma na saída. Nesses equipamentos, os efeitos de energia cinética e potencial são desprezíveis. Eles vão ser adiabáticos, né, para conseguir manter esse equilíbrio termodinâmico. O equipamento precisa ter um isolamento para não perder energia na forma de calor para o ambiente. Eles também não possuem eixo. Então, analisando o balanço de massa e de energia, no balanço de massa, vazão mássica que entra igual a vazão mássica que sai. Portanto, entrada corrente 1, saída duas correntes, né, 2 e 3. E o balanço de energia, temos aqui, né, pode ser considerado isolado, não tem eixos, e os efeitos de energia cinética e potencial são desprezíveis. Sobra então, posso passar nesse termo aqui da entrada para o lado de lá e inverter o sinal.
Fica então que a vazão somatória da vazão mássica vezes a entalpia dessa corrente, né, de entrada, somatória dessas correntes de entrada tem que ser igual ao produto vazão mássica e entalpia da saída. Ou seja, entalpia total que está entrando igual a taxa de entalpia total que está entrando igual a taxa de entalpia total que está saindo do equipamento. Substituindo para esse aqui, por exemplo, né, M1H1 igual a soma entre M2H2 e M3H3. Então, por essa aula, eu finalizo aqui, para não ficar muito longa. E a próxima aula, então, nós continuamos com... Na próxima videoaula, nós continuamos com os equipamentos. Agora, entrar em câmaras de mistura e trocadores de calor. Também fazer um exercício para complementar essa aula. Então, até mais.